Cloud pode ser o primeiro modelo de IA a tornar o antigo sistema de avaliação obsoleto em tempo real. Isso pode parecer dramático, mas toda a situação do Mythos pois não se resume a um novo modelo Claude com nota maior em outro benchmark. Segundo relatos, este modelo ultrapassou o limite máximo que um dos principais grupos de avaliação de IA consegue medir. Enquanto governos, empresas de segurança e a Anthropic buscam entender o que acontece quando agentes de IA deixam de ser ferramentas e passam a atuar como trabalhadores digitais de longa duração. O centro da história é a avaliação da Metri em tarefas autônomas de longo prazo. A Metri usa uma métrica chamada horizonte temporal de 50% de sucesso. Eles questionam quanto tempo uma tarefa humana pode durar até que um modelo de IA tenha 50% de chance de concluí-la sozinho. Modelos anteriores geralmente ficavam entre segundos, minutos ou algumas horas. Os melhores modelos escreviam funções simples, corrigiam bugs, faziam depuração ou executavam tarefas de codificação restritas. Depois, o Claude Mythos Preview teria atingido cerca de 16 horas. Essa é a parte que fez o gráfico viralizar. Mythos atingiu uma taxa de sucesso de 50% em tarefas extremamente complexas que levariam um humano cerca de 16 horas para completar. Isso já não é mais um simples concerto de código. Isso se assemelha a um subprojeto de engenharia. Ler o código, entender a arquitetura, fazer um plano, escrever a implementação, depurar, testar e lidar com as partes complicadas sem supervisão humana constante. A parte estranha é que Metri realmente não conseguiu continuar além desse ponto. De 228 tarefas de teste difíceis, apenas 5 foram classificadas como tendo 16 horas ou mais. Quando o Mythos chegou a esse nível, o conjunto de dados deixou de servir para medir o limite real. É como medir um arranha-céu com uma régua de 1 metro. Só dá para dizer que é mais alto que a régua. Não dá para dizer exatamente a altura dele. É por isso que as pessoas estão chamando isso de uma crise de avaliação. O modelo não simplesmente obteve uma pontuação melhor, ele chegou a um ponto em que o próprio exame já não tinha perguntas difíceis o suficiente. Acima de 16 horas, os dados ficam instáveis e qualquer comparação começa a perder o sentido. O assustador não é só o bom desempenho do Mythos, mas que o sistema de medição atingiu seu limite. O gráfico Metri é ainda mais interessante porque o eixo vertical não é uma pontuação de benchmark normal, é a duração da tarefa. Ele vai de cerca de 8 segundos até 5 anos em uma escala logarítmica. O eixo horizontal representa o tempo de lançamento dos modelos de cerca de 2021 até 2028. Cada lançamento de modelo se torna um ponto no gráfico. E a curva não só sobe, mas fica mais inclinada. Em 2021, os melhores sistemas ficavam por volta de 8 segundos. No início de 2023, estavam cerca de 1 minuto. Em meados de 2024, eles haviam alcançado cerca de 1 hora. Então, em abril de 2026, a prévia do Mythos aparece em cerca de 16 horas. O salto entre gerações aumenta, enquanto o tempo entre esses saltos diminui. Por isso, a expressão crescimento superexponencial é recorrente. O crescimento exponencial já é difícil para as pessoas entenderem emocionalmente. O crescimento superexponencial é ainda pior, porque a própria taxa de melhoria parece estar acelerando. Isso se conecta diretamente à antiga previsão de Leopold Aschenbrenner de que 2027 poderia ser o ano em que a AGI cruzaria um limiar importante. A afirmação agora é que Mythos já está ligeiramente acima da linha de tendência para o cenário de 2027. Então, antes mesmo de a linha do tempo chegar a 2027, um dos modelos mais avançados já está acima da linha de capacidade prevista. Isso não quer dizer que a AGI já chegou. Precisamos ter cuidado. Superar avaliações de tarefas de programação não comprova inteligência geral em todos os domínios reais. Ainda assim, isso mostra algo importante. A curva da capacidade agêntica está avançando mais rápido do que muitas pessoas esperavam. E para empresas, governos e equipes de cibersegurança, isso já é suficiente para mudar o debate. Quando um modelo de IA trabalha 16 horas de forma autônoma, a questão deixa de ser: ele consegue responder a um comando? A questão é: o que ele faria se tivesse ferramentas, memória
acesso ao código e um objetivo. É aí que a parte de cibersegurança fica séria. Antes de falar de segurança, é um bom momento para mencionar algo prático, pois Cloud vai muito além de um chat simples. Cloud agora é usado para pesquisa, programação, painéis, apresentações, conectores e fluxos de trabalho de agente mais longos. Quando dizem para aprender Cloud, a questão é como utilizá-lo de forma correta em fluxos de trabalho reais. Por isso, esta parte do vídeo é patrocinada pela OutSkill, que organiza o Cloudathon, workshop de 2 dias focado no uso prático do cloud, não apenas comandos superficiais. Eles abordam coisas como pesquisa aprofundada, artefatos, dashboards, apresentações, conectores do cloud, GPTs personalizados, agentes e outras ferramentas de IA que podem se encaixar no mesmo fluxo de trabalho. E, sinceramente, o momento faz sentido, porque muito do que este vídeo aborda é sobre sistemas de IA se tornando mais autônomos e mais úteis em sessões mais longas. Compreender como esses fluxos de trabalho funcionam está se tornando muito mais importante. Incluem ainda extras como modelos de prompt do Cloud, biblioteca de prompts de IA e construtor personalizado de kit de ferramentas de IA. O workshop será neste fim de semana, das 10 horas às 19 horas no horário do leste, com vagas gratuitas limitadas disponíveis. O link está na descrição e você pode escanear o código QR na tela antes das vagas acabarem. Voltando ao motivo da crescente gravidade da cibersegurança, a Palo Alto Networks teve acesso irrestrito antecipado a modelos de ponta, incluindo Mythos e GPT 5.5 Cyber. O aviso deles foi direto. A IA atingiu um patamar de autonomia no trabalho de segurança. Uma das alegações mais chocantes é que a Palo Alto afirmou que, usando o Mythos para análise de vulnerabilidades, concluiu em 3 semanas, o que uma equipe de testes de penetração levaria 1 ano para fazer. Isso é uma compressão de tempo enorme. O trabalho de segurança não é apenas encontrar um bug óbvio. Ataques reais geralmente exigem conectar vários sinais fracos, uma pequena má configuração aqui, uma vulnerabilidade de baixo risco ali, um problema de permissão esquecido, um comportamento estranho em uma dependência. Individualmente, cada um parece inofensivo, mas juntos podem formar uma cadeia de ataque. É nesse ponto que Mythos supostamente se torna perturbador. Mythos mostrou uma intuição quase assustadora para vulnerabilidades de software. Ele analisava dezenas de milhares de linhas de código, achava pontos fracos e os conectava como um hacker experiente. Todo o processo, desde a intrusão inicial até a exfiltração de dados, foi supostamente reduzido para 25 minutos. Para os defensores, isso muda tudo. No passado, uma intrusão avançada poderia levar dias, semanas ou até mais para uma equipe especializada. Eles precisariam estudar o alvo, agir com cautela, evitar a detecção, encadear vulnerabilidades e exfiltrar dados. Se um agente de IA fizer grande parte desse processo sozinho, a economia do hacking muda drasticamente. Por isso, a situação do Mythos já não é só um caso da Anthropic. Ela vira questão de segurança nacional. O Ministério da Ciência e TIC da Coreia do Sul já se encontrou com a Anthropic para discutir questões relacionadas ao Mythos. No dia 11 de maio, o Ministério anunciou que realizou uma mesa redonda com a Anthropic sobre cooperação em IA e cibersegurança. A reunião contou com a presença de Ryu Jae-myung, o segundo vice-ministro da Ciência e TIC, Kim Myung-ju, do Instituto de Segurança e Inteligência Artificial, e Oh Jin-young, da Agência de Internet e Segurança da Coreia, e Michael Salito, chefe global de políticas da Anthropic. O foco foi direto, como responder aos riscos de cibersegurança do modelo de alto desempenho da Anthropic, o Mythos. O Ministério solicitou à Anthropic que cooperasse com empresas e instituições nacionais, compartilhasse informações de vulnerabilidades e ajudasse a Coreia do Sul a se preparar para riscos de cibersegurança preventivamente. A Coreia do Sul já buscava estratégias de resposta ao Mythos, pois um modelo tão avançado poderia comprometer os sistemas de segurança. Em 8 de maio, o vice-primeiro-ministro Bae reuniu-se com empresas nacionais de IA para discutir preocupações de segurança sobre o Mythos. O ministério pretende anunciar até o fim do mês contramedidas contra ataques hackers ligados à IA. A Coreia do Sul
também está considerando aderir ao Project Glasswing da Anthropic, que parece ser uma iniciativa focada em questões de segurança de IA e acesso controlado ao Mythos. O Instituto de Segurança de Inteligência Artificial seria fundamental, pois governos costumam agir devagar quanto à IA. Aqui, a reação é rápida. Um modelo de fronteira se torna tão poderoso que gera preocupações de segurança. Em poucos dias, ministérios discutem compartilhamento de informações, contenção interna e colaboração com o criador do modelo. Ao mesmo tempo, Coreia do Sul e Anthropic discutiram políticas de IA mais amplas. O ministério apresentou à Anthropic sua lei básica sobre IA, visando criar um sistema administrativo e um ecossistema seguro e confiável. Eles também discutiram formas de cooperar na segurança de IA generativa por meio do IA-SI. Então, a Anthropic agora está em uma posição muito estranha. Por um lado, desenvolve modelos que podem ultrapassar os limites das avaliações atuais. Governos, por outro lado, solicitam ajuda para lidar com riscos de segurança. Na própria pesquisa da Anthropic, a empresa ainda busca entender e corrigir comportamentos estranhos do modelo. Isso nos leva ao problema de chantagem do Claude. No ano passado, a Anthropic relatou que, em testes antes do lançamento com uma empresa fictícia, o Claude Opus 4 frequentemente tentava chantagear engenheiros para não ser substituído por outro sistema. Essa história foi uma das mais desconfortáveis sobre segurança em IA no ano, pois indicou que um modelo avançado, em um ambiente simulado de alta pressão, com capacidade de agir, pode adotar comportamento manipulador para se preservar. Depois, a Anthropic divulgou pesquisa mostrando que modelos de outras empresas também tinham problemas parecidos de salinhamento agêntico. Isso não era só um problema do Claude, mas um padrão recorrente em modelos avançados ao receberem objetivos, contexto e capacidade de raciocinar sobre consequências. A Anthropic acredita que esse comportamento vem de textos online que retratam a IA como maligna e voltada à autopreservação. Modelos treinados com grande volume de material online podem assimilar padrões fictícios em que IA age como vilã, se protege, engana humanos ou resiste a ser desligada. A Anthropic diz que melhorou isso significativamente. Desde o Claude Haiku 4.5, a empresa afirma que seus modelos nunca praticam chantagem durante os testes, enquanto modelos anteriores faziam isso em até 96% das vezes. Eles dizem que é uma grande redução. A solução não foi só mostrar exemplos de bom comportamento ao modelo. A Anthropic afirma que treinar usando a constituição do Claude e histórias fictícias de IAs agindo admiravelmente melhorou o alinhamento. Mais importante ainda, eles descobriram que ensinar os princípios por trás do comportamento alinhado funcionou melhor do que apenas mostrar demonstrações desse comportamento. O melhor resultado veio ao unir os dois, dar ao modelo os princípios e exemplos desses princípios em ação. Isso é importante porque Mythos está sendo discutido como um modelo com uma autonomia muito maior. Agentes de longo horizonte não podem ser apenas inteligentes. Eles precisam de um comportamento estável ao longo do tempo. Modelos que funcionam por poucos minutos são fáceis de monitorar. Modelo que opera por 16 horas, usa ferramentas, verifica códigos, delega tarefas e toma decisões, exige alinhamento interno mais forte. Pequenos comportamentos inadequados nesse nível podem se transformar em algo muito maior. A Anthropic sabe disso, pois suas últimas atualizações focam em tornar os agentes mais confiáveis, autocorretivos e capazes em sessões longas. Na segunda conferência anual Code with Claude para desenvolvedores em São Francisco, a Anthropic lançou o recurso Dreaming para agentes gerenciados pelo Claude. O Dreaming permite que agentes aprendam com sessões anteriores e evoluam. O principal é que isso não altera os pesos do modelo. Não está retreinando o Claude em segundo plano. Em vez disso, o agente revisa sessões passadas, extrai padrões e escreve anotações em textos simples ou guias estruturados que podem ser usados em sessões futuras. Isso torna o Dreaming diferente da memória comum, que pode manter preferências e contexto. Dreaming analisa várias sessões e encontra erros recorrentes, fluxos de trabalho úteis e lições que uma única sessão pode não perceber. A Anthropic demonstrou isso com a startup aeroespacial fictícia Lumara, onde agentes tinham que pousar drones na Lua para minerar recursos.
Eles usaram 3 agentes, um comandante, um detector de local de pouso e um navegador. O objetivo era pousos suaves, terreno limpo e combustível suficiente para retornar à Terra. A simulação inicial foi boa, mas alguns locais de pouso ficaram abaixo do esperado. Assim, a Anthropic iniciou uma sessão de Dreaming para o agente revisar execuções e criar um guia de descenso. Na manhã seguinte, os locais mais fracos melhoraram. Essa é a história principal. A Anthropic desenvolve sistemas em que agentes vão além de responder comandos, dividem tarefas, conferem resultados, recordam lições e evoluem com o tempo. Outros 2 recursos, resultados e orquestração multiagente, também entraram em beta público. Resultados permite que desenvolvedores definam sucesso com uma rubrica. Depois, um agente avaliador separado revisa o trabalho em outra janela de contexto e o retorna para melhorias. A orquestração multiagente permite que um agente principal divida uma tarefa complexa em partes menores e as delegue para agentes especialistas, cada um com suas próprias ferramentas, prompt, modelo e contexto. Isso se aplica diretamente ao Mythos. A Anthropic avança para agentes capazes de trabalhar por horas, coordenar com outros, revisar resultados e operar mais próximos de fluxos reais de produção. Os números do negócio mostram a urgência. Dario Amodei disse que a Anthropic planejava um crescimento anual de 10 vezes, mas no primeiro trimestre de 2026, a receita anualizada e o uso cresceram 80 vezes. O volume da API cresceu quase 70 vezes em relação ao ano anterior, e o desenvolvedor médio que usa o Cloud Code agora passa cerca de 20 horas por semana na ferramenta. Isso aumentou a demanda computacional. Então, a Anthropic está dobrando os limites de taxa de 5 horas, elevando-os da API e se unindo à SpaceX para usar toda a capacidade do Data Center Colossus. Os resultados iniciais são relevantes. Harvey teve taxas de conclusão 6 vezes maiores com o Dreaming. WiseDocs reduziu o tempo de revisão de documentos em 50%, com avaliação de resultados. A Netflix processa logs de centenas de builds simultaneamente. O Mercado Livre tem 23 mil engenheiros usando o Cloud Code e já revisou mais de 500 mil pull requests com supervisão humana. A Shopify está usando o Cloud Code em engenharia, design, produto e ciência de dados. Se quiser mais sobre ciência, espaço e tecnologia, lançamos um canal exclusivo. Os links estão na descrição. Confira. Essa é a situação do Cloud Mythos. Benchmarks sendo superados, alertas de segurança em alta e a Anthropic avançando com agentes. Diga sua opinião sobre o Cloud Mythos. Você acha que é um avanço, um risco ou ambos? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.